Mateus 18:10 fala assim: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que estás nos céus que um destes pequeninos se perca. Aleluia! Então Deus, Ele realmente, se tiver algum filho dele desgarrado, Ele vai atrás, como esse bom pastor aqui, que foi atrás da uma ovelha desgarrada. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou a Pamela Virtus e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Deus. Ele não esqueceu de você, Deus ele não esquece de nenhum de seus filhos e que as promessas do Senhor são para todos os seus filhos. Que todos os seus filhos Deus quer usar de alguma forma, então eu e você não está descartado pelo Senhor. Muitas vezes nós nos questionamos, nós olhamos o nosso agora, o nosso presente e achamos: nossa Deus, eu acho que eu não sirvo pra nada mesmo, nossa, eu acho que a minha vida é isso aqui mesmo, não tem muito sentido, né? Eu não faço nada pro Senhor, não tem propósito algum. Ei, não pense assim, não fale assim, porque todos nós temos sim serventia, nós temos um propósito para colaborar no reino dos céus. Muitas vezes, meus queridos, nós vamos ficar um pouquinho tristes, né? Com algumas denominações ou alguma igreja que a gente venha frequentar, porque a gente espera esse comportamento de pessoas, um comportamento onde as pessoas nos abracem, onde a gente se sinta realmente, sabe, consolados, queridos. E isso é às vezes muito frustrante para nós cristãos, e eu digo isso por experiência própria. E graças a Deus eu nunca me desviei, porque eu fico firme no Senhor e não em pessoas. Mas assim, gente, a gente tem que aprender realmente a ser como Deus é. A gente tem que aprender a amar como Deus ama, e não só de palavras, mas de coração, sabe? Então se eu vejo um próximo, algum familiar ou alguém da igreja um pouquinho desanimado, ou a gente percebe que os comportamentos têm mudado, chama para uma conversa, chama para um cafezinho na sua casa, prepara com carinho. Sabe aquela amiga que você gosta tanto e que tem seus defeitos, porque todos nós temos. É injusto cobrar perfeição das outras pessoas, sendo que nós também não somos perfeitos. Então chame aquela sua amiga que você não conversa tanto tempo e que você tem notado que está meio fria na fé, um pouco distante, ou aquele parente seu, aquele familiar, e fala de Jesus para essa pessoa. Às vezes a gente acha: não, essa pessoa já sabe demais. Ah não, essa pessoa conhece a Bíblia inteira. Mas às vezes essa pessoa está precisando de uma palavra de Deus, sabe, para aquele momento. Ela precisa ser relembrada. Então você pode levar uma palavra que vai resgatar aquela pessoa de uma tristeza, de algo que ela está passando no oculto, no particular, no secreto, e que às vezes ninguém sabe. Quem vê, ela está sorrindo, está tudo bem, mas lá no íntimo dela ela está triste, está desanimada, está desacreditada da vida. Então se Deus, minha gente, Ele nos ensina a buscar a ovelha desgarrada, porque tudo que Deus faz, Ele ensina os seus filhos a fazerem também, né? Se Deus ele tem pensamentos bons, nós também devemos ter pensamentos bons. Se Deus ele ama as pessoas, nós também devemos amar as pessoas. Se Deus cuida dos animais, nós também devemos cuidar dos animais. Então eu fico pensando, se Deus fica tão feliz quando aquela uma ovelha volta para os caminhos do Senhor, imagina como Ele deve ficar feliz também com o vaso que às vezes é usado para trazer essa ovelha de volta. Sabe, essa pessoa que aqui o texto não fala, mas eu imagino o coração de Deus vendo aquela pessoa abraçando aquele ente, aquele familiar que não vai há muito tempo na igreja, que convida, que está sempre ali trazendo uma palavra de luz, de paz de Deus no coração das pessoas, que está sendo exemplo, que está abençoando as pessoas aqui e acolá, está sendo realmente um pequeno Cristo na vida, nessa terra, sabe? Agindo como o Senhor, sendo realmente discípulo de Cristo. Então que eu e você venhamos pensar nisso, em realmente cuidar das pessoas, amar, servir as pessoas
e não ficar julgando, sabe? É claro que a gente pode fazer o julgamento para se cuidar, para não ir atrás de qualquer falácia, de qualquer doutrina por aí. A gente tem que cuidar com quem a gente segue, mas não no sentido de julgar, naquele julgamento de destruir a pessoa, de botar, não, essa pessoa aí não tem mais jeito, né? Não, porque as pessoas, às vezes a gente olha o processo da pessoa, mas a gente não vê o final, né? Então, se muitas vezes a gente vê só o meio do processo ali, a gente não vai ser certo na nossa observação, porque só Deus sabe o final. Então, por isso que Deus, ele é o perfeito juiz, né? Porque ele vê o fim antes do começo. Então, ele sabe julgar certamente, certinho ali, quem vai se arrepender, quem não vai. Deus já sabe, gente. Então, não está sobre nós esse poder. Isso é sobre Deus. Glória a Deus por isso, né? Que ele é o perfeito juiz. Imagina se a gente fosse julgado pelas pessoas, né? E também, quem sabe, você que está me assistindo está sendo essa ovelha desgarrada. Quem sabe você tem se sentido solitário, sozinho, desacreditado, como eu havia já falado da vida, descrente, sabe? Você já teve um caminhar com Deus, mas se sente tão longe. Mas hoje eu quero te dizer que você é importante, que você é especial, que a promessa do Senhor sobre a sua vida, o propósito que Ele tem para você continua de pé e que Ele está te esperando de braços abertos. Esses dias, gente, eu peguei e cheguei em casa e fui botar o meu brinquinho, o meu par de brincos, aqui em cima de uma mesinha que tem aqui em casa. E um brinquinho daqueles ali caiu no chão e eu fui correndo procurar, porque como ele é pequenininho, né, ele não é muito grande, eu já fui correndo procurar para não perder. E aí isso me veio na cabeça, nossa, se eu aqui tô correndo atrás de um brinco pequenininho para não perder, quem dirá Deus como ele não deve correr atrás dos seus filhos amados, para não perder os seus filhos. E isso também me faz lembrar muito de Jonas, né? Jonas, ele não queria mais saber de perdoar aquele povo de Nínive. Ele não queria perdoar aquele povo, sabe? Ele não queria levar uma mensagem de reconciliação. Ele estava com raiva daquele povo, ele queria juízo sobre aquele povo. E aí ele foi descansar numa planta, né? Ele foi lá, repousou lá, e aí Deus viu que ele estava lá descansando, de boa, e aí Deus fez secar aquela planta. E aí ele se acordou e ficou chateado, porque daqui a pouco o sol começou a bater nele, né? E aquela planta tinha se acabado e ficou chateado da planta não estar mais viva. E aí Deus falou com ele, né? Jonas, se você está triste por conta de uma planta, que você criou aquela planta, Jonas, você sustentou aquela planta, você regou, você fez a terra, nutriu a terra, né? Não fez nada e está triste porque a planta morreu. Agora quem dirá eu, que cuidei desse povo, que dou o ar que eles respiram, que nutri, que gerei cada um deles no ventre das mães ali, fui gerando, fui sustentando, né? Fui dando saúde, fui olhando, fui alimentando. Imagina eu, tamanho cuidado, tamanho amor que eu não vou ter por essas pessoas. Então muitas vezes a gente, sabe, só quer julgar o próximo. Muitas vezes a gente só quer descartar. Não, essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa não, essa pessoa é mentirosa. Mas Deus não é assim. Deus, ele vê todo o processo. Deus sonda os corações. Deus sabe quem pode ainda vir a se arrepender. Imagina se Deus tivesse descartado Paulo quando ele ainda era Saulo. Imagina se Deus tivesse descartado Pedro quando ele negou Jesus 3 vezes e o galo cantou. Imagina! Pedro depois não teria sido o mártir que ele foi. Pedro não teria pregado e 5.000 almas, né, teriam ouvido a sua pregação. Paulo não teria escrito tantos livros aqui, Coríntios, né, Tessalonicenses, Timóteo, não teria deixado tantas recomendações para nós através do Espírito Santo. Então, gente, não aborte aquilo que Deus está gerando. Se Deus está gerando algo na vida de alguém, seja você aquele que vai ajudar, seja um parteiro, uma parteira do Senhor, sabe? Ajude, incentive, traga para fora aquilo que está ali dentro da pessoa, que nós sejamos boca de Deus nessa terra, né? Que a nossa língua, a nossa boca venha para produzir vida e não morte para as outras pessoas, em nome de Jesus. No mais, meus queridos, não escute as más línguas que falam sobre a sua vida. Escute o que Deus pensa ao teu respeito, porque só Ele sabe de onde Ele te tirou, só você e Ele sabem.
de onde Ele te tirou e o que você tem passado até aqui e tudo que Ele tem feito já na sua vida, tudo que Ele já tem permitido e tem te orientado e tem te cuidado até aqui. E muito mais Ele fará, em nome de Jesus. Então escute o que Deus pensa ao teu respeito, porque Deus ele tem pensamento sempre de paz e não de mal para os seus filhos, e a alegria do Senhor é ver a sua família unida, é ver os seus em amor, em união, e ver um levantando o outro, um ajudando o outro, uns realmente sendo servos uns dos outros, e não, eu sou melhor que aquele, não, aquele lá é melhor do que aquele outro. Não, isso daí é prepotência, isso daí é arrogância, é vaidade, isso tudo passa. Mas o Espírito do Senhor, as suas palavras não vão passar. Céus e a terra passarão, mas a alegria do Senhor é a nossa força, e nessa alegria nós viveremos eternamente, aleluia, e isso não vai passar, gente, isso não vai passar, aleluia. Então tudo isso que você está passando aí vai passar. Se você está no vale, se você está na prova, se você está, passando alguns momentos que você tem se sentido solitário, magoado com alguma denominação, algum pastor, algum irmão da igreja, perdoe, libere perdão, porque Deus, Ele irá te recompensar e Ele vai agir em teu favor. Amém, meus queridos? Então esse era o vídeo, espero que tenha falado do seu coração. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui abaixo no canal. E também deixe seus comentários, que eu amo ler o comentário de vocês. Amém? Então era isso, um beijo enorme no coração, fiquem todos com Deus e até a volta do nosso amado Jesus Cristo.